Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a coordenadora e professora Letícia da Escola Microlins e hoje vou mostrar para vocês o conteúdo de design gráfico. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos pela presença e pela participação nessa aula. Gostaria também de parabenizar a todos vocês por estarem aqui buscando por conhecimento e principalmente por um diferencial. Convenhamos que o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo. Então, é muito importante que realmente a gente busque por preparo, que a gente busque por um diferencial para oferecer ao mercado de trabalho. E esse diferencial se inicia aqui. Então, organizem o material de vocês, peguem o caderno, peguem o estojo, porque será sim necessário fazer algumas anotações, até mesmo para que vocês tenham tudo aí registrado no caderno de vocês, certo? Se precisar parar o vídeo para poder fazer anotação, não tem problema nenhum, certo? Então, vocês precisam deixar isso registrado, porque quando a gente deixa registrado, a gente consegue estudar depois. Então, se organizem, tentem ficar em um ambiente calmo para que vocês consigam se concentrar cada vez mais e vamos comigo. Bom, vocês de casa devem estar se perguntando, né? O que é design gráfico? Qual a sua importância? E é o que a gente vai conhecer nessa aula também. Bom, design gráfico é um segmento do design visual em que o designer projeta soluções funcionais e de apelo estético através da comunicação visual aplicadas em peças gráficas. O designer gráfico cria artes através de projetos de comunicação visual que atendam às necessidades do mercado de trabalho, como, por exemplo, criando projetos gráficos que envolvam tanto o impresso quanto o digital, desenvolvimento de marca gráfica, identidade visual, banner e entre outros. Então, como assim, professora? Bom, o design gráfico, ele é um segmento de design visual. Esse design visual pode ser tanto impresso quanto digital. O que é um design visual, pessoal? Por exemplo, quando a gente está nas redes sociais e a gente vê um folder de uma empresa ou a gente vê uma publicação falando de oferta, de promoção. Aquela publicação com aquelas artes, ilustrações chamativas é um design gráfico, né? É uma arte gráfica onde a gente pode ter uma comunicação visual. Então, através daquela arte gráfica, a gente consegue visualizar ilustrações que nos passam algum tipo de informação, certo? Então, essa ilustração, ela pode ser tanto gráfica, tanto digital, né? A gente consegue usar ela aí digital nas redes sociais, quanto impressa. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Um cartão de visita. Normalmente, quando uma empresa acaba de inaugurar, elas utilizam o cartão de visita para a gente poder ter comunicação, né? Ter contato com o nosso cliente. E o cliente ter, principalmente, contato com a empresa. Então, nesse cartão de visita tem a logomarca da empresa, o endereço, o telefone. Então, tanto a logomarca quanto o cartão em si, né, o seu formato, a sua ilustração, o seu conjunto de cores, eles foram criados por programas de design gráfico, certo? E as pessoas que criam esse tipo de projeto são chamadas de designer gráfico, certo? Então, vamos dar continuidade agora que vocês sabem o que é um design gráfico. E é importante lembrar que com o design gráfico a gente pode criar, por exemplo, cartões de visita, folders, cartões de aniversário, certificados, banners, tudo isso que faz com que a gente consiga, de forma visual, atrair a atenção do público, seja clientes, seja pessoas da família, sejam os professores da escola, por exemplo, tá? Bom, vocês devem estar se perguntando com certeza o que iremos aprender ou quais programas iremos conhecer. Então, antes de mais nada, a gente precisa eliminar de vez essa dúvida e esclarecer para vocês quais são os programas e o que vamos conhecer nessas aulas, certo? Então, os programas que iremos conhecer é o CorelDRAW e o Photoshop. Ambos os programas são extremamente essenciais para as criações gráficas, e mesmo que eles possuem objetivos diferentes, eles se complementam.
Um exemplo prático, essa apresentação que estou fazendo aqui para vocês, ela foi criada no PowerPoint, mas todas essas ilustrações que vocês estão visualizando, né, essas ilustrações foram criadas no CorelDRAW e aperfeiçoadas no Photoshop. Ou ao contrário, foram criadas no Photoshop e aperfeiçoadas no CorelDRAW. Então, dependendo do projeto que vocês querem criar, vocês podem usar tanto um quanto o outro e aperfeiçoar tanto com um quanto com o outro. Então, são programas para a criação de vetores, para criação de cartões de visitas, de figuras e também o Photoshop, por exemplo, para montagens e tratamento de imagens. Então, o CorelDRAW, ele tem um objetivo principal na criação de vetores, né, na criação gráfica. Já o Photoshop, ele também trabalha com a criação gráfica, porém o seu foco principal é a questão do tratamento de imagens, montagens. Então, esse tipo de coisa que a gente pode fazer através dele, além das criações também, certo? No CorelDRAW, a gente também consegue fazer esse tipo de tratamento de imagem. Porém, o Photoshop, ele tem um conjunto de ferramentas mais específicas para isso, quanto o CorelDRAW tem um conjunto de ferramentas mais específicas para a criação dos vetores. Ok? Então, vamos conhecer nas primeiras aulas o CorelDRAW, que é agora o que a gente vai conhecer, então, é sua área de trabalho e suas ferramentas essenciais, porque é pelo essencial que a gente começa para depois conseguir criar projetos avançados. Então, agora, pessoal, que eu vou mostrar para vocês quais são essas ferramentas, como é a área de trabalho do Corel, o que vamos criar, é importante que vocês anotem cada ferramenta e qual é a sua função, ok? Então, se preparem e vamos lá! Bom, pessoal, aqui a gente tem a nossa área de trabalho do CorelDRAW, certo? Para que eu possa abrir um arquivo novo, eu preciso vir nessa opção aqui de novo, certo? Então, nessa opção, eu consigo abrir um arquivo novo com algumas opções já padronizadas. Por exemplo, aqui eu tenho o tipo de papel, né, que eu estou usando. Se eu quiser alterar esse tipo de papel para carta, cartão de visita, enfim, eu posso alterar. Eu tenho aqui as opções de largura e de altura desse papel, né, dessa minha folha de desenho. Então, eu posso alterar aqui manualmente, se eu não quero o que está aqui, né, como padrão, que já tem a largura e a altura padronizada. Aqui eu tenho o modo de exibição, pessoal, da nossa folha, né? Ela está no formato horizontal, que é deitado, e temos o formato vertical, que é o formato em pé, tá? Então, aqui a gente tem algumas opções dessa folha de desenho na barra de propriedades, certo? Então, para vocês conhecerem o que é cada um desses, eu vou explicar cada um particularmente. Temos aqui inicialmente a nossa barra de ferramentas. Então, é aqui que a gente encontra todas as ferramentas do Corel e todas as ferramentas que iremos trabalhar nas demais aulas, certo? Logo após, a gente tem aqui a nossa régua. Essa régua vai nos auxiliar no alinhamento das nossas figuras aqui na nossa folha de desenho. Então, eu quero deixar ela exatamente ao meio. Então, aqui a gente consegue visualizar onde é o meio, a gente consegue ter uma noção de largura e de altura de cada ferramenta por conta da nossa régua. Além de outras funções que ela consegue nos ajudar de posicionamento que vocês vão conhecer um pouco mais para frente também, certo? Aqui em cima, nessa faixa preta, a gente tem a nossa barra de menus, tá? Essa barra de menus, a gente encontra todos os menus importantes e os menus mais utilizados aqui do nosso programa. Tantas opções que a gente tem aqui nos nossos menus, a gente pode encontrar por teclas de atalho e também utilizando aqui os nossos menus, mas a maioria deles a gente encontra aqui mesmo, tá? A gente tem as opções de edição, as opções de exibição, então vocês podem ver que a gente tem aqui muitas opções dentro de cada categoria, né? Dentro de cada menu. A opção de organizar, as opções de efeito, então a gente pode utilizar cada uma aqui dentro. Tem o Power Clip, que vocês vão conhecer, que é uma ferramenta muito, muito legal. Então, a gente tem aqui os nossos menus que estão extremamente importantes, né, para a criação e finalização dos nossos projetos. Logo abaixo dos menus, a gente tem a nossa barra de ferramentas padrão, certo? Que são as ferramentas que a gente usa no dia a dia do projeto, né? Como, por exemplo,
Se eu criei um projeto que eu preciso desfazer porque eu não gostei do traçado, eu venho aqui na opção de desfazer. Ah, se eu desfiz, mas depois eu mudei de ideia, eu posso vir aqui em refazer. Eu tenho a opção que foi que eu mostrei para vocês, de criar um objeto novo. Eu tenho a opção de abrir, tenho a opção de salvar. Então, todas as ferramentas e opções padrões a gente encontra aqui na barra de ferramentas padrão. E logo abaixo dela, a gente tem a barra de propriedades. Então, sempre que a gente seleciona uma ferramenta, a gente tem a barra de propriedades, que é as propriedades dessa ferramenta será selecionada. Então, com a barra de propriedades, a gente pode alterar algumas opções daquela ferramenta que a gente tem selecionada no momento, certo? E aqui, no nosso canto direito, a gente tem a nossa paleta de cores. Cores que a gente pode alterar tanto de preenchimento quanto do contorno do nosso objeto, e também nesse xizinho aqui a gente consegue eliminar a cor, né? Então, a gente tem aqui diversas cores que a gente pode utilizar no nosso trabalho, então é uma paleta bem completa de cores, vocês podem visualizar por aqui, e a gente consegue também personalizar as cores se a gente tiver necessidade, ok? Bom, galera, para iniciar, vamos conhecer as nossas formas geométricas. Vocês se lembram que eu falei no início do vídeo que a gente precisa começar do básico? Então, vamos começar do básico agora, certo? Um conselho, uma sugestão que eu vou dar a todos vocês. Quando a gente tem aqui a ferramenta retângulo, né? E a gente precisa, para que a gente consiga trabalhar no nosso projeto, ter aqui uma folha de desenho aqui previamente criada, certo? Essa folha de desenho que a gente está visualizando, ela é uma folha de desenho para que a gente possa ter noção de onde trabalhar. Mas o conselho que eu dou para vocês é: deem um duplo clique na ferramenta retângulo, que ela vai criar um retângulo exatamente do mesmo tamanho da folha de desenho de vocês. Assim, pessoal, a gente consegue, por exemplo, colorir o nosso fundo, né? A nossa folha de desenho. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue colorir, porque essa folha de desenho, ela é de certa forma imaginária. É mais para que a gente tenha uma noção da onde a gente irá trabalhar. Então, se a gente tem interesse em modificar também esse fundo, né, que a gente tem aqui, a gente usa, então, esse duplo clique em cima da ferramenta retângulo. Ah, professora, mas e se minha folha tiver na vertical, tiver em pé, não tem problema nenhum. Se eu der um duplo clique, né, que são 2 cliques rápidos em cima da ferramenta retângulo, ela automaticamente vai criar um retângulo do mesmo tamanho, da mesma dimensão da minha folha. Ah, professora, e se eu não quiser? Se eu não quiser deixar com nenhuma cor, eu quero meu fundo branco. Então, a gente pode vir aqui, colocar a cor branca ou sem preenchimento, né? E a gente pode colocar também sem preenchimento no contorno, pra gente não ver essa borda preta, tá vendo? Então, como a gente faz? Sempre que a gente precisar colorir o nosso fundo ou o nosso objeto em si, a gente precisa estar com esse objeto selecionado e clicar na cor que a gente deseja aqui da paleta de cores, né? Se eu não quero nenhuma cor, eu clico no X. Se eu precisar alterar a cor de contorno do meu objeto, eu preciso clicar com o botão direito em cima da cor. Então, vou clicar aqui, por exemplo, para vocês visualizarem. Com o botão direito em cima da cor vermelha e automaticamente ele alterou a cor do meu contorno de vermelho. Mas se eu não quero ter nada de cor aqui, eu quero que minha folha seja branca, eu clico com o botão direito em cima do xizinho e ele tira a cor de contorno também. Mas é extremamente importante que vocês deixem esse retângulo, mesmo que seja transparente, aqui na folha de desenho de vocês, para que, na hora que vocês salvarem o projeto, ele possa também ser reconhecido com um fundo, tá, pessoal? Então, a gente pode criar uma figura, um vetor, que é, por exemplo, uma logomarca. Essa logomarca, ela é PNG, ela pode ser sem fundo. Mas se a gente quer criar um projeto, por exemplo, como um cartão de visita, um folder e tudo mais, esse cartão, esse folder, ele tem um fundo. Mesmo que esse fundo seja transparente, é recomendado que vocês utilizem essa ferramenta retângulo aqui de fundo, mesmo que ela possa não ser vista, né? Mas quando a gente clica, a gente consegue selecionar ela, ok? Então, até o momento é necessário que vocês tenham anotado aí no caderno o que é design gráfico,
quais são, né, os nossos menus aqui dentro da nossa área de trabalho, como eu faço para colorir, que é clicando com o botão esquerdo para colorir dentro do objeto e clicando com o botão direito para colorir o contorno do nosso objeto, certo? Dando segmento, então, aqui temos a ferramenta retângulo, né? Eu posso criar a minha ferramenta retângulo, é um retângulo normal, eu posso criar ele do tamanho que eu quiser, com a largura e a altura que eu quiser, que eu tanto preferir. Ah, professora, e se eu quiser criar um quadrado perfeito? O que a gente pode fazer? Para criar o quadrado perfeito, a gente vai segurar a tecla Ctrl enquanto a gente cria. Então, eu estou segurando agora a tecla Ctrl e conforme eu puxo aqui para poder criar, ele cria um quadrado perfeito, certo? Então, a gente precisa, por exemplo, mover esse quadrado, ele está para fora da minha folha de desenho. Para isso, a gente precisa utilizar a ferramenta mover, que é essa primeira ferramenta aqui, né? A ferramenta seleção. Com a ferramenta seleção, a gente consegue mover os nossos objetos e principalmente selecionar os nossos objetos como a gente bem entender, tá? Então, eu consigo selecionar aqui, vocês podem ver que a gente consegue diminuir e aumentar também a largura e a altura desse objeto, tá bom? Certo, pessoal, então como eu havia dito, a gente precisa, por exemplo, colorir esse objeto. Para a gente colorir, ele precisa estar selecionado, então você primeiro precisa clicar em cima desse objeto. Com o botão esquerdo, a gente clica na cor e ele colore o preenchimento do objeto, né? E com o botão direito, a gente consegue colorir o contorno do nosso objeto. Vou colocar aqui um verde para vocês visualizarem. Ah, professora, e se eu achar que o meu contorno está muito fino, né? Como que eu faço para poder aumentar esse contorno? Então, a gente vai inicialmente aqui na barra de propriedades e vai nessa opção aqui de espessura. Nessa espessura, a gente pode escolher o tamanho que já tem aqui criado, né, previamente pronto, ou a gente pode vir aqui e digitar o tamanho que a gente bem entender. Vou colocar aqui para vocês um tamanho 3. Acho que ficou muito pequeno ainda, ó. Um tamanho 8, 8.0, né, de tamanho de espessura do contorno. Então, a gente consegue visualizar melhor essa espessura, certo? Então, eu posso colocar aqui uma cor preta de preenchimento e o contorno eu quero deixar amarelo. Então, preenchimento, botão esquerdo e contorno, o botão direito do mouse, certo? Ah, eu quero tirar o contorno, botão direito em cima do xizinho, ok? Quero aumentar, venho aqui na minha setinha, né, na minha alça de redimensionamento e aumento. Quero diminuir, eu posso diminuir também pela minha alcinha de redimensionamento, que eu consigo redimensionar tanto a largura e a altura do meu objeto, ok? Então, até o momento, a gente já sabe colorir tanto o contorno quanto o preenchimento. A gente já sabe que precisamos da ferramenta mover para poder selecionar e mover os nossos objetos na nossa folha de desenho também. Conhecemos também a forma de alterar o traçado desse objeto. Então, eu preciso clicar no objeto e clicar aqui no meu traçado e alterar a espessura desse traçado de acordo com o que eu bem entender, né? De acordo com a minha necessidade. Bom, para conhecermos outras ferramentas, eu vou excluir essas duas ferramentas, né? Esses dois objetos que eu criei aqui. Para isso, eu preciso clicar na ferramenta mover, né? Na ferramenta seleção, clicar no objeto, apertar a tecla delete. Clico no outro objeto e aperto a tecla delete. E assim, eu consigo excluir o objeto da minha folha de desenho, certo? Bom, dando segmento, temos aqui a ferramenta elipse, né? Com a ferramenta elipse, a gente pode criar círculos. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo de elipse, ele se refere a círculos. Novamente, e é importante que vocês anotem aí no caderno de vocês, para criar um objeto perfeitamente, né, com seu tamanho perfeito, com as suas dimensões perfeitas, a gente precisa segurar a tecla Ctrl. Então, vou criar um círculo perfeito aqui, segurando a tecla Ctrl, então ele é um círculo com as suas dimensões exatamente do mesmo tamanho, certo? Reforçando com vocês, pessoal, é muito importante que vocês se atentem sempre à nossa barra de propriedades, tá? Porque cada ferramenta tem uma barra de propriedades específica. Pode ser que em algumas ferramentas a gente tenha
algumas opções parecidas, né? Ou as mesmas opções. Só que é importante a gente sempre se atentar à nossa barra de propriedades da ferramenta aqui, tá bom? Então, novamente, para mim colorir esse círculo, eu clico com o botão esquerdo para poder colorir o seu preenchimento e com o botão direito para colorir o seu preenchimento de contorno. E aqui nessa opção de espessura, eu consigo aumentar a minha espessura de contorno para que ela fique mais visível, certo? Bom, vou deletar aqui. O que a gente tem que fazer? Estar com a ferramenta seleção selecionada, clicar no objeto, apertar a tecla delete aí do nosso teclado, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Não sei se vocês notaram, mas a gente tem algumas ferramentas que tem esse biquinho preto no cantinho, tá vendo? Esse biquinho preto que se chama menu desdobrável, tá? Esse menu desdobrável indica que dentro de cada ferramenta a gente pode ter diversas outras, tá? Então, ó, dentro da ferramenta forma a gente tem outras, dentro aqui da ferramenta retângulo a gente tem mais uma, dentro da elipse a gente tem mais uma, dentro da ferramenta polígono a gente tem diversas outras ferramentas que são as que vamos conhecer agora, tá? Então, a gente tem a ferramenta polígono, que é esse objeto aqui, essa forma geométrica. Da mesma forma como no retângulo e na elipse, a gente tem aqui as nossas opções, né, na barra de propriedades, tanto de contorno, para aumentar a espessura do contorno, mas, diferentemente das outras, a gente tem essa opção aqui de pontas, de quantidade de pontas. Então, quanto mais eu aumento os pontos do meu polígono, ele vai criando um formato diferente, tá vendo? Se eu diminuo os pontos, ele cria outros formatos. Por exemplo, aqui, se eu precisar criar um triângulo, né, que tem 3 pontas, eu posso deixar aqui o polígono com 3 pontas. Se eu quero aumentar, eu deixo o polígono com 4 pontos, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente altera a quantidade de pontas do nosso polígono, certo? Da mesma forma como nas outras ferramentas, para colorir, botão esquerdo dentro da cor de preenchimento, e para colorir o contorno, botão direito, certo? Aqui, clicando e segurando em cima da ferramenta, a gente consegue encontrar o nosso menu desdobrável, as outras ferramentas que existem dentro dele. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta estrela, por exemplo. Então, se eu quero criar uma estrela completamente perfeita, eu tenho que segurar a tecla Ctrl. Para vocês anotarem aí no caderno, vocês podem colocar assim, para criar um objeto perfeitamente completo, né, um objeto com as suas dimensões perfeitas, a gente precisa segurar, pressionar a tecla Ctrl e criar o objeto. Então, a tecla Ctrl precisa estar pressionada. E vocês podem colocar aí no caderno que a tecla Ctrl se escreve assim, a sua abreviação, CTRL. Então, sempre que vocês virem esse termo, né, essa abreviação CTRL é a tecla Ctrl, certo? Estou segurando ela aqui e vou criar a minha estrela, que foi com uma dimensão perfeita, porque eu estava segurando a tecla Ctrl. Venho aqui na minha ferramenta seleção, vou selecionar o objeto que está atrás, vou apertar a tecla delete para poder excluir, e tenho aqui a minha estrela. Novamente, cada opção tem as suas propriedades, então eu posso aqui aumentar a quantidade de lados dessa estrela, então ela vai se tornando uma estrela com mais pontas, né? E posso diminuir a quantidade de pontas dessa estrela. Eu posso diminuir, tá vendo, pessoal, a diferenciação, né, do canto da minha estrela. Então, quanto mais eu aperto aqui, ó, quanto maior fica esse canto, mais justinho ele vai ficando. Se eu ir diminuindo, mais larguinho esses cantos vão ficando, tá vendo? Então, a minha estrela vai ficando mais aberta, ela vai ficando mais aberta. Então, eu consigo modificar isso aqui também. Também, nesse menu, né, nesse menu de propriedades, eu consigo alterar, então, o traçado, né, a espessura do meu traçado aqui. E aí, eu posso, por exemplo, deixar ela amarelinha e deixar um laranjinha aqui de contorno, tá bom? Então, essas são as ferramentas, né, as nossas formas geométricas básicas que a gente pode conhecer aqui, certo? Então, vocês podem ter notado que para preencher, para colorir por dentro e o contorno é sempre da mesma maneira, tá? Então, delete aqui para poder apagar, certo?
Dando continuidade, a gente tem aqui a ferramenta mão livre. E vocês podem notar, pessoal, que conforme a gente vai passando o mouse em cima das ferramentas, ele coloca entre parênteses um termo, tá? Esse termo entre parênteses, ele é o atalho que a gente pode apertar para poder acessar essa ferramenta. Por exemplo, aqui, ó, ferramenta mão livre, entre parênteses F5, quer dizer que eu posso tanto vir aqui e clicar, quanto apertar a tecla F5 para poder selecionar essa ferramenta, ok? Então, vamos utilizar a ferramenta mão livre agora. Dentro da mão livre, a gente tem as opções de traçado aqui também, de estilo de linha, né? Temos a opção de espessura, que a gente consegue aumentar ou diminuir a espessura do nosso traçado. Então, vou criar aqui um traçado para vocês poderem entender. Então, vou criar um círculo. Vocês podem ver, ó, eu tô desenhando o círculo. Ficou totalmente errado. O que eu posso fazer? Deletar. Então, vou lá, vou criar um outro círculo novamente. Ela é mão livre, pessoal. Então, se ela é mão livre, a gente pode desenhar livremente com ela, certo? Então, o meu livremente ficou péssimo, né? O meu círculo ficou totalmente torto. Então, a gente pode aqui, pessoal, alterar, então, o meu traçado. Tá vendo que tem alguns pontilhadinhos? Vou escolher um tipo de pontilhado aqui para vocês poderem ver. Só que a gente não consegue, quase a gente não nota, porque esse traçado ele tá bem fininho. Então, o que eu faço? Vou na opção de espessura do contorno e eu posso aumentar a minha espessura e automaticamente a gente consegue visualizar. Ah, professora, eu quero alterar a cor de contorno. Então, botão direito, a gente altera a cor de contorno da nossa ferramenta, né, do nosso objeto que a gente criou. E com o botão esquerdo, a gente pode colocar uma cor de preenchimento, certo? Então, essa questão, ela se segue padrão para todos os objetos. Então, essa ferramenta mão livre, na qual a gente consegue criar traços de formas livres, alterar o seu traçado e ainda a espessura do contorno desse traçado, além de podermos também colorir da forma que a gente bem entender, ok? Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, ó, um L de Letícia. Eu vou na ferramenta seleção, vou clicar aqui nesse objeto para selecionar ele e deletar. Então, eu vou colocar aqui, ó, um L de Letícia, que é meu nome. Dá para me criar também. Ah, mas eu quero um traçado diferente, eu quero um traçado pontilhado e quero que ele seja bem visível. Beleza, ficou um L de Letícia bem visível. E eu quero a cor laranja. Deixei a cor laranja. Então, vocês podem criar esses tipos de trabalho, esses tipos de figuras com a ferramenta mão livre, ok? Bom, pessoal, então até o momento a gente já conheceu a nossa ferramenta seleção, a nossa ferramenta mão livre, as formas geométricas e os seus menus desdobráveis, né, que tem as ferramentas dentro delas, tanto quanto na ferramenta mão livre também a gente tem outras opções dentro dela que a gente vai conhecer nas próximas aulas, porque são opções muito legais que a gente pode criar diversas figuras, tá? E agora a gente vai conhecer a ferramenta forma. A ferramenta forma é essa opção aqui, e a gente consegue fazer com ela nada mais faz, pessoal, a ferramenta forma, do que alterar. Ela consegue modificar, ó, vou colocar aqui, ela consegue modificar um objeto. Fazendo o quê? Curvando esse objeto, seja ele um texto ou um objeto mesmo, né? A gente consegue manipular os seus nós, que vocês vão entender o que através da ferramenta forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta mão livre e vou criar um traço para vocês, certo? Então, um traço livre. Beleza, criei. Vou aumentar a espessura desse traço, né? Aqui na opção de espessura, deixar com 10 pontos. Beleza, pronto, criei um objeto, mas eu não gostei muito, eu quero alterar o formato desse objeto. Então, a gente vai utilizar a ferramenta forma. Para isso, a gente precisa aqui, pessoal, fazer uma seleção, clicar e puxar, olha, vai fazer esse quadradinho pontilhado em volta do nosso objeto. Beleza, fizemos. Fazendo isso, vão aparecer esses quadradinhos aqui, estão vendo? Os quadradinhos aqui são os nossos pontos, são os pontos dos nossos nós, onde a gente pode fazer as nossas alterações. Vocês podem notar que quando eu posiciono o mouse em cima da linha, ela faz essa curvinha aqui no meu ponteiro, né? Essa curvinha quer dizer que se eu puxar o traçado, ele vai
curvar esse traçado para mim, certo? Então, eu vou clicar nele, ele vai fazer um ponto de um nó e eu vou conseguir curvar esse traçado, certo? Então, ó, pessoal, eu consigo ir curvando esse traçado aqui, vocês podem visualizar que ele está se modificando, certo? Então, eu posso vir aqui no quadradinho, que é o meu nó, e totalmente o formato desse quadradinho também, tá vendo? Então, clicando dentro das linhas que a gente tem aqui, a gente consegue fazer as alterações necessárias. Então, você pode notar que aqui a gente tem vários nós dentro do traçado do nosso objeto, e clicando em cada nó desse e movendo, a gente consegue modificar da forma que a gente bem entender, tá? Ficou aqui um resultado nada com nada, né? Mas a gente vai trabalhar de uma forma mais precisa essa ferramenta, então é só para vocês conhecerem ela mesmo agora, tá bom? Ok, pessoal, então, ó, vamos lá na ferramenta Mão Livre novamente. Eu vou criar aqui um objeto e a gente, lembrando, pessoal, que a gente consegue fazer a modificação no formato desse objeto com a ferramenta Forma. Para isso, a gente precisa criar uma seleção ao redor do objeto. Assim, ele vai criando alguns nós. Todos esses pontinhos, todos esses quadradinhos, pessoal, são os nós que a ferramenta Forma cria, tá? Ó, eu consigo modificar esses nós utilizando ela, certo? Então, fez o cachinho aqui para mim, ó, fez a curvinha, eu posso clicar e alterar a curvatura do meu objeto, tá vendo? Então, fez nozinho, eu altero a curvatura. Fez nozinho, altero a curvatura. E assim, a gente pode ir fazendo com a ferramenta Forma, certo? Criei aqui no quadradinho, consigo alterar a curvatura. Criei na linha, ó. Vamos supor que eu tenho aqui 2 nós, mas eu quero no meio da linha. É só posicionar no meio da linha e puxar. Eu quero exatamente dentro do nó. E aí, eu consigo puxar também. Aqui, pessoal, aparecem as minhas setinhas de redimensionamento. Então, eu consigo alterar aqui o formato desse nó que eu acabei de criar através delas, tá? Então, vamos supor que eu fiz aqui uma alteração que eu não gostei. Lembram-se que eu falei no começo da aula para vocês que a gente tinha aqui a ferramenta, a barra de propriedades padrão, né? A barra de ferramentas padrão, e aqui a gente pode ir na opção desfazer. Então, se eu clicar aqui, ele vai desfazendo tudo que eu acabei de criar, tá? E é legal anotarem aí que o atalho da ferramenta desfazer é a tecla Ctrl mais Z. Se eu segurar a tecla Ctrl e dar um clique na letra Z, ó, ele vai desfazendo para mim também. Então, se vocês quiserem fazer através do teclado, vocês podem ir segurando a tecla Ctrl e apertando a letra Z, ok? Que ele vai desfazendo as alterações para vocês, beleza? Então, novamente, vou clicar aqui na ferramenta Seleção, selecionei esse objeto bem bonito que eu acabei de criar aqui para vocês, né? Vou fazer algum tipo de alteração aqui. Criei esse objeto, e aí, se eu quiser colorir esse objeto, botão esquerdo, se eu quiser colorir o contorno, botão direito. Se eu precisar alterar a espessura do meu contorno, eu posso vir aqui na opção de espessura, tá? Pessoal, com a ferramenta Mão Livre, e principalmente com a ajuda da ferramenta Forma, muitas pessoas criam suas logomarcas, tá? As pessoas criam suas logomarcas com o objeto da forma exatamente como elas querem, porque elas têm a oportunidade de elas mesmas criarem a sua própria logo, né? A sua própria marca e deixar da forma que elas bem entenderem, tá? Então, vamos supor que aqui essa aqui é a logomarca da Letícia. Então, eu posso vir aqui na ferramenta Texto e escrever aqui meu nome, Letícia. Essa vai ser a minha logomarca. Vou colocar um tamanho aqui maior. Posicionar aqui. E essa aqui é a logomarca da Letícia. Ficou péssimo, né? Eu sei. Mas é só para vocês terem como exemplo, tá? Então, a gente utiliza mais essa aula para poder conhecer as ferramentas e quais suas funções. Não conhecemos todas as ferramentas, mas a partir da próxima aula, a gente vai começar a conhecer ferramenta por ferramenta e criar projeto utilizando essas ferramentas, igual a gente fez aqui. A gente utilizou a ferramenta
Mão Livre e a ferramenta Forma juntas. Então é isso que eu preciso trabalhar com vocês, é isso que é legal. A gente não trabalhar só uma ferramenta no individual, e sim conhecer cada ferramenta e como elas vão se complementar também. Tá? Então, a gente vai fazer esses tipos de projetos a partir da próxima aula. Além de conhecer a ferramenta texto, ferramentas de gradiente, então a gente vai conhecer muita coisa legal, tá? Então, nossa aula de hoje foi para conhecer a nossa área de trabalho do Corel, né? Conhecer algumas ferramentas que são as ferramentas principais do nosso programa, o que dá para criarmos com cada uma delas, né? E criar alguns projetinhos aqui, mas como uma forma de demonstração, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai criar realmente projetos, ok? Então, conto com vocês na participação da próxima aula para a gente criar diversas ilustrações legais, criar projetos legais. Espero que vocês tenham feito anotações no caderno, tá? Então, anotem realmente o que a gente disse até o momento. Caso você não tenha feito nenhuma anotação, volta o vídeo do início e vai anotando por partes o que foi dito, tá bom? Vou sair aqui do programa, ok? Pessoal, agora a gente vai finalizar a nossa aula e eu tenho algumas dicas para dar aqui para vocês, que eu já disse bastante, mas são dicas para a gente utilizar também a partir das próximas aulas, tá? Então, sempre, organizem um ambiente calmo para estudo. Gente, é muito importante a gente estar em um ambiente calmo, sem outras intervenções, né? Porque se a gente tiver um ambiente que tá com música tocando, com barulho da TV, com alguém jogando do lado, a gente não vai conseguir se concentrar. Então, a gente precisa realmente se concentrar para que a aula seja produtiva, certo? Principalmente usem o caderno para fazer as anotações, anotar as explicações que foram ditas, para que assim vocês consigam realizar os projetos de vocês, tá? Bom, então finalizamos aqui. Agradeço a participação de todos na nossa aula. Foi muito, muito, muito importante essa companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Foi sim uma aula mais simples, uma aula de introdução, mas para que vocês conheçam cada ferramenta, o que faz cada uma. Só que ainda tem muitas outras ferramentas que a gente vai conhecer e, com elas, criar projetos muito legais, como cartão de visitas, logomarcas. Então, a gente tem uma um mega conjunto, né, de atividades para a gente poder realizar juntos, certo? Então, aqui eu deixei para vocês a nossa página no YouTube da Microlins, o nosso Instagram também, se vocês quiserem seguir, seguem lá, porque lá a gente consegue fazer diversas divulgações de projetos como esse, a nossa página do Facebook da Microlins também. Deixei aqui para vocês um recadinho para que vocês se cuidem e cuidem do próximo, para que o quanto antes a gente possa voltar com todas as nossas aulas de forma presencial, para que a gente possa voltar a ter contato um com os outros presencialmente também. Então, para isso a gente tem que cuidar de nós mesmos, cuidar dos próximos também, para que a gente consiga realmente voltar o quanto antes e sair o quanto antes de tudo isso que está acontecendo. Então, conto com vocês, podem contar comigo também, cada um precisa fazer a sua parte e conto principalmente com vocês na próxima aula, ok? Até mais, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.